Olá pessoal, graça e paz. Estamos aí novamente, mais um episódio aqui do Vocação Podcast. Esse que é o seu bate-papo semanal. A gente tem que agradecer muito a você que tem nos acompanhado até aqui, que tem se inscrito no nosso canal. Isso é muito importante para nós. E a gente já deixa logo de início essa solicitação para você aí, né? Por favor, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho aqui no YouTube, se você acompanha a gente aqui pelo YouTube. A plataforma YouTube, quando você ativa esse sininho, toda vez que a gente mandar conteúdo novo, você vai receber ele com exclusividade, tá? Então isso já vai chegar no teu celular aí. Então é importante que, além de se inscrever, você ativar o sininho. E dizer também que nós estamos em várias outras redes sociais, tá? A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está no Kawaii, nos dispositivos de áudio. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple for Podcasts. Então, onde você tiver a sua rede social aí, seu dispositivo de áudio, tenho certeza que você vai encontrar o Vocação Podcast. Se você não encontrar, nos avise. Entre em contato com a gente, fala: olha, eu tenho essa rede social aqui e não tenho Vocação Podcast. A gente vai lá e vai criar. Como é que fala com a gente? Através do nosso WhatsApp, tá? Você pode falar conosco no DDD 18 99737 9063, repetindo, DDD 18 99737 9063. É o nosso telefone WhatsApp, é a nossa chave Pix. Se você quiser fazer uma doação para nós, qualquer valor já nos ajuda para a gente cobrir os custos aqui do Vocação. E também, se você é empresário, se você é empreendedor e quer explorar o espaço publicitário aqui do Vocação Podcast, você pode entrar em contato conosco também. Nós temos excelentes planos. Assim como fez o Secate Estofados. William Secate, que está conosco aí desde o início do projeto, que tem nos abençoado. A gente precisa dizer para vocês que você que estiver precisando fazer aí uma reforma no seu estofado, construir um sofá sob medida, você que quer fazer uma cabeceira de cama, o que você precisar de espumas e tecidos, o Secate é a pessoa indicada para isso, tá? Você pode entrar em contato com ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo, o DDD 18 981 34 86 49, William Secate. Eu tenho certeza que você vai ter aí uma excelente oportunidade de negócio, tá bom? E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito conhecida de quem tem acompanhado aí a Manancial, né, nos cultos da Manancial, a Vanessa Monteiro Correia. Vanessa, obrigado, tá, por ter aceitado falar com a gente aqui no Vocação. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ô Vanessa, a gente estava iniciando aqui, conversando um pouquinho sobre a sua profissão. Você é professora, né, professora particular hoje. Sim. Mas a gente estava vendo, você tem várias formações. O que você já fez de faculdade aí? Vamos listar. Linha do Theo. Eu tô fazendo a quarta. Quarta faculdade. A primeira foi uma tragédia. Verdade. Você formou em quê? Eu era garota de programa. Ó, para de furar, chama o forte aí, ó. Isso, chama o forte. Você fazia sistemas. Eu fiz processamento de dados. Então, Por que você teve essa ideia de fazer? não, foi horrível, eu não tive essa ideia. Eu posso dizer que acho que foi minha mãe. A época que eu acabei o ensino médio, foi uma época que a informática estava muito em alta, muito em alta. Era a profissão, era o que a gente ouvia o tempo inteiro, né? É a profissão do futuro. E meu sonho era ser professora, né? Não era um sonho bom. Não dá dinheiro. Aquela é de cegar. Não era um sonho bom. Eu tinha feito magistério já. Junto com o ensino médio, antigamente existia um curso que, quando você terminava a oitava série, né, que se chamava, você escolhia se você queria fazer o ensino médio comum ou se você queria fazer o famoso magistério. Ele era já uma preparação para professoras. Antigamente, os professores não precisavam de fazer faculdade para lecionar no ensino infantil, entendeu? Fazia-se esse curso chamado magistério de 4 anos. Que era Entendeu? como se fosse uma faculdade. Ele substituía o ensino médio. Então você Era saía. licenciatura? Saía com Você- licenciatura ou não? Não era licenciatura, era um curso, mas podia lecionar, entendeu? Tá. Mas ele tinha um ano a mais, né, que o ensino médio, e aí no último ano você fazia estágio. Literalmente era isso.
E eu fiz, só que quando eu cheguei no 3º ano do ensino médio, porque eu fiz o magistério, porque eu queria, mas os meus pais queriam muito que eu fizesse uma faculdade. Então, o que que eu fiz naquela época? Eu cursava de manhã o ensino médio e à noite o magistério. Por quê? Porque se eu precisasse prestar um vestibular, eu teria condição de ter todas as matérias para o vestibular. O magistério não me dava isso, Entendi. entendeu? Aí quando eu terminei o 3º ano, aí começou, você tem que fazer uma faculdade, você tem que começar a fazer uma faculdade. Ai, faz algo na área de informática. E eu fiz, eu fui levada pelo o entusiasmo do momento. E eu fiz, eu cursei certinho até o fim. E nem vou dizer que eu fui mal, mas eu não tinha nada a ver comigo. Só isso, eu cursei, terminei com boas notas, tá? Mas nunca teve nada. Não foi para aquilo que você nasceu, né? Não, não. E que tipo de sistema que vocês faziam na época? Java? Você não lembra? Você já ouviu falar em, TMS? você já ouviu falar em Clipper? Nossa, Clipper. Clipper. Eu programava em Clipper. Na época estava lançando esses sistemas visuais que hoje a gente tem, mas na época a programação era todinha em linguagem Pascal, Clipper, C. entendeu? Era toda em linguagem. Eu ia para a faculdade com 30 disquetes, né? Vai parecer que eu sou velha, não foi um bom Eu assunto. me lembro do disquete. Primeiro, explique para a juventude o que é Esse disquete. Não existia pendrive, tá? Isso não existia naquela época. Então, o disquete é uma unidade de armazenamento de dados, mas com pouquíssima capacidade. Então, se eu tinha que salvar um programa que era muito grande, colocava um disquete. Quando ele enchia, o próprio programa falava assim para mim: coloca o próximo disquete. Você tirava, colocava outro. Então, para salvar o programa, E só para questão de capacidade, era 1.44 megas. lembro. Hoje uma foto de celular tem quanto? 3 megas? comum é 3. 3 megas. Ou seja, para uma foto de celular nós usávamos 3 disquetes. Então, imagina para um programa. Embora eles Eram muito numa menores. linguagem, exato, não era, como eu falo, não tinha essa linguagem visual que a gente tem hoje, que usa muito mais espaço. Mas eu ia para a faculdade com aquelas caixas, a gente comprava umas caixas assim, enfileirava disco 1, disco 2, disco 3, E aí o disco 7 estava corrompido. Isso. Aí você perdia tudo. Que não era raro de acontecer. Não, era... Tá mal no disquete. Não era Você lembra quando você passou para mim uns jogos? Eu fui lá na Americanas, comprei um pacotinho com 10 disquetes, cada um de uma cor, enchi. É você que tá velha não, viu? Deve tá ficando velho, então. Eu falei, não é um bom assunto, né? Vai parecer que eu sou velha, né? Não, de maneira nenhuma. E aí fez sistemas, Acabei a faculdade, guardei. nunca usou. Quando eu acabei a faculdade, logo em seguida eu casei. Então eu me formei, aí na sequência eu casei. Aí eu queria muito que meu marido estudasse, muito, muito. Eu ficava na cabeça dele todo dia: você tem que fazer a faculdade, você tem que fazer a faculdade, você tem que fazer a faculdade. Aí ele falava: mas a gente acabou de casar agora, eu não quero ir todo dia para a faculdade e deixar você sozinha. A gente está vivendo isso agora, acabei de me casar. Aí, como eu queria muito que ele estudasse, porque eu entendia que ele era muito inteligente, era um desperdício ele não estar estudando. Entendeu? Eu sou mestre em pôr as pessoas para estudar, tá? Acho que como eu gosto muito de estudar, eu acho que todo mundo à minha volta tem que estar estudando. Põe os amigos tudo para estudar. Então eu virei para o meu esposo e falei assim: não, então eu vou com você. Você quer fazer o quê? Ele falou: eu acho que eu quero fazer administração. Falei: muito bem, vamos fazer administração. Eu não vou ficar sozinha em casa, eu vou fazer com você. Tinha acabado de fazer uma faculdade que eu não gostava, né? Mas tudo bem. E você ia fazer a segunda. Não, eu fui. Eu tenho 1 ano de administração. Caramba. Eu fui. Aí eu cursei todo o primeiro ano com ele. Teoria geral de administração. É uma maravilha. Adorava aquilo. Matemática Só que não. financeira. Aí, quando nós acabamos o primeiro ano, eu falei para ele assim: amor, tá pesado pagar 2 faculdades e eu nem quero seguir isso. Acho que você consegue agora continuar sozinho, né? Você tirou as rodinhas e... Isso, aí eu falei: eu não vou concluir a segunda faculdade, que eu não gosto, né? Mas você sabe que assim, quem conhece o Robson, que é para quem não sabe, é o esposo da Vanessa, não consegue imaginar isso. Porque o Robson é uma das pessoas mais estudiosas, mais aplicadas que eu conheço. Ele é inteligentíssimo, mas
antes da gente casar, ele não tinha tido a oportunidade de fazer uma faculdade, por falta de oportunidade mesmo, não de vontade. Então, quando a gente casou, eu falei: é o momento, você tem que estudar agora. Não que ele não quisesse estudar, mas era aquele sonho que ele vinha adiando. Sim. Eu falei: não, agora você tem que fazer. Aí ele foi. Vocês casaram jovens? Eu tinha 22 anos. Quando eu gosto de ser 3 anos mais velho que eu, 22, 25. 25. Eu falei: agora você tem que fazer, é o momento. Então ele foi. Aí ele terminou a administração. E com isso, Guilherme, eu fui deixando o meu sonho de lado. Depois eu estava trabalhando na época na prefeitura, depois vieram as filhas, e tudo foi indo, e eu fui adiando. Até que chegou o momento que eu falei: não, agora eu vou estudar o que eu sempre quis. Agora eu vou fazer o que eu queria. Só que a minha primeira opção é assim: não gosto de trabalhar com criança. Mas eu nunca tinha trabalhado, tá? Mas como eu tinha feito magistério, eu pensei assim: eu acho que eu vou me dar melhor com maiores, com ensino médio. Então a minha primeira opção foi fazer história. História. Foi minha primeira formação. Você tinha já sistemas, Isso. aí você fez 1 ano de ADM, e aí depois você entrou na Isso. licenciatura de História. Aí eu comecei a estudar na área da educação. Então eu me formei primeiro em História. E eu gostei muito, fiquei muito animada. E aí eu fui tentar trabalhar no Estado. E foi um choque. Verdade. Não, acho que eu não quero mais crianças maiores. Você começou a lecionar em qual ano, você lembra? Eu não cheguei a dar aula, eu comecei a substituir. Tá. Tá, eu não cheguei a pegar uma classe para eu lecionar. Qual escola que você começou? No Darcy ali, no Darcy não. Darcy Fontanelli? Não, é a... Ai, agora não vou lembrar o nome da escola, perto da minha casa ali. Ah, eu sei, ali na... É que é Estado hoje, né? Que é a escola de Estado. Então, andei dando umas aulas lá, me sumiu o nome da escola, mas só substituindo. Aí eu comecei a ver como eles se comportavam, a forma como era. Eu falei: eu acho que eu prefiro crianças pequenas. Acabei de mudar de ideia, entendeu? E isso a gente tá falando de quantos anos atrás, mais ou menos? Mais de 10. Mas mais ou menos. Aí eu peguei. Não que tenha mudado muito, imagina. Tem dado pra piorar, Apareceu, ela já se assustou, né? Piorou, entendeu? Aí então eu falei: já sei, vou fazer pedagogia. Como eu já tenho história, eu vou eliminar muitas matérias, né? Vou fazer pedagogia. E foi aí que eu me encontrei. Realmente foi na pedagogia. Não que eu não goste da matéria de história, mas eu não gostei de lecionar para acima do 6º ano, entendeu? Então eu comecei a fazer, terminei pedagogia. Só que aí, quando eu terminei a pedagogia, aí vem a questão: onde eu vou trabalhar agora? O que eu vou fazer? Eu estudei porque eu quero trabalhar nessa área, mas eu quero prestar concurso público, eu quero escola particular, sabe? E aí, com isso, eu fiquei um tempo parada, sabe? Tipo, meio sem rumo, não sabia bem para que lado ir, o que eu queria fazer. Até tentei fazer um concurso uma vez, mas aí não sabia bem o que eu queria. Até que eu comecei a fazer terapia, uma época da minha vida, e a minha terapeuta falou assim: olha, já pensou em dar aula particular? Aí eu falei: não pensei. Eu acho que eu gostaria, porque eu acho que a ideia de trabalhar com um aluno deve ser bem mais legal do que trabalhar com uma classe, porque você vê resultados. Esse é o legal da aula particular, porque você acompanha aquele aluno e você colhe resultado do que você está fazendo. E a dinâmica do respeito também é diferente, né? Um aluno que procura aula particular, normalmente ele quer aprender. Entendeu? Salvo os casos raros que a mãe quer que ele aprenda, ele não quer. Que tem esses casos também, entendeu? Mas, normalmente, ele quer aprender, ele quer ajuda, ou ele quer estudar, entendeu? Então, é diferente da situação de uma sala de aula. É bem complicada a sala de aula, porque na sala de aula você tem de tudo. Você tem um aluno que quer aprender, você tem um aluno que não quer aprender, você tem o que quer só brincar, você tem aquele que o pai obrigou ele a ir, por isso ele tá lá. Então, é uma variedade de coisas dentro de uma sala de aula.
que você encontra. E também o desnível, né, de um aluno para outro, porque você tem um que tá naquele nível bem avançado e tem o outro que tá Guilherme, isso é muito complicado. É o que senta mais perto do professor e o que senta lá longe. Né? no Que aí fundo. já- Mas tem aquele que senta perto do professor, porque o professor pôs ele ali, não porque ele quer estar ali. Uhum. Entendeu? A situação é complicada. E o desnível, isso é muito complicado, sabe? Porque eu tô fazendo estágio agora. Eu vou chegar mas eu tô dentro de uma sala de aula no momento, fazendo estágio para a faculdade. E o que acontece é que você tem alunos dentro de uma sala, eu tô no 5º ano. Você tem alunos que leem, alunos no 5º ano que não leem, alunos que leem, mas não compreendem o que leem, e o professor tem que lidar com tudo isso. E ele não pode parar e voltar lá para aquele aluno que não lê. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar aula para um aluno que não lê, com uma classe inteira pegando fogo enquanto ele fala com aquele. Então é uma situação extremamente complicada, porque um aluno que não lê, ele não está em condição de ter conteúdo de 5º ano. O professor fala, abre o livro, vamos ler na página tal. Ele não lê. É. Ele não lê. Sim. Como ele participa dessa aula? É impossível. E aí cabe ao professor ter as ferramentas, ter a estratégia, ter a inspiração divina Ter a paciência infinita. para conduzir aquele momento, né? Mas enquanto o professor dá atenção para 2, 3 que estão nessa situação, o resto da classe pegou fogo já. Nós estamos falando de muitos alunos juntos. É. Tem mãe que fala assim, é muito legal isso. Tem mãe que fala assim, a professora chama lá e fala assim, nossa, teu filho subiu em cima da cadeira, pulou da mesa. Aí a mãe fala assim, ai, mas imagina, meu filho não faz isso em casa. Mas na sua casa... Meu anjo. Não, eu vou, mas na sua casa, primeiro, ele tá sozinho. Segundo, ele tá com o celular na mão. Ou na televisão ou no videogame. Uhum. Agora aqui, eu tenho 30 alunos que estão sem o celular, sem o videogame e sem a televisão. E juntos. E você vê que interessante, né? Porque a nossa geração, a gente sabia se virar sem televisão, sem videogame e Sim. sem... Hoje em dia não sabe. Essa geração não sabe o que é não ter celular. Aí eles aprontam. É. Gente, para quem tá nos assistindo, a gente não tinha celular, a gente não tinha computador. Não. Se a gente quisesse assistir televisão, a gente tinha que assistir o que tava passando na Globo, no SBT e na Cultura. Exatamente. Tinha que esperar o comercial. E tinha que esperar o comercial, não tinha o pular lá. Não, e tem mais um detalhe, essa questão da nossa geração ter que esperar ser o que está passando, cria uma cultura comum. Sim, Então a gente conseguia se comunicar, a gente assunto. Todo mundo ouvia a mesma todo coisa. mundo via a mesma coisa. Hoje em dia nem isso, né? É cada um numa bolha, então o convívio fica mais difícil ainda. Sabe o que eu penso? O que eu penso bastante é que os pais, eles acreditam. Eu falo que eles acreditam porque é algo muito errado. Eles acreditam que o filho deles, dentro da casa deles, na sala ou no quarto, com o celular na mão, vendo lá, ou seja, o que for, estão seguros. Não estão, né? Não estão. Eles estão muito mais expostos do que tudo. Eles acreditam nessa segurança, os pais. Que os filhos deles estão seguros porque estão dentro de casa. Isso não é real. Inclusive terceiriza a função de educar. Pro Porque professor. Era Isso igual, fala. não, antes pro celular. Antes para você. Coloca o celular na mão da criança e tá tudo bem, não é? Entendeu? E isso é complicadíssimo, porque as crianças veem coisas que elas não viam antigamente. Gente, tá na palma da mão dela. E numa velocidade diferentes também, né? Velocidade de informação, quantidade de informação, isso acaba afetando o... Já ouviu o tanto de laudos que a gente tem? De TDAH, de isso, daquilo, e vai embora a lista fora? É Uma amiga- velocidade da informação. Uma amiga minha foi fazer um psicotécnico para mudar a carteira dela. Ela ia fazer Uber. Então, ela foi fazer um psicotécnico para mudar a carteira dela. E ela não passou no psicotécnico. Ela já dirigiu há muito tempo. Aí, a psicóloga que avaliou ela, né, falou para ela assim, olha, eu vou te aprovar, porque foi por muito pouco, né, vou considerar. Mas o que acontece é que hoje em dia essa é a realidade do que eu tô vendo.
as pessoas não têm mais atenção, as pessoas não têm mais a capacidade de concentração que tinham antigamente. Isso a psicóloga explicando para ela. Ela falou assim, ela falou, mas por que isso? Ela falou, excesso de informação. Muita informação ao mesmo tempo e você não fixa nada. Não existe tempo para fixar aquilo. Você vê isso, vê aquilo, vê aquilo, vê aquilo, mas no fim você não fixou nada. Chega tudo junto ao mesmo tempo, tá na palma da tua mão, você vê isso, de um assunto você vai pro outro, pro outro, pro outro. E o que você fixou? E o excesso de dopamina também, porque você escolhe o conteúdo que te agrada e aí a gente começa a perder a sensibilidade daquilo que é necessário, Aquilo que não é tão interessante. que não é tão mas que é interessante, importante. mas que é importante. E, não, isso não As faz crianças hoje em dia não leem livros. É verdade. Não leem. Nem no celular, tá? Porque quando ela pega o celular, não é para ler um livro. São raros os casos. E a leitura ela já é um ponto que converge esses dois pontos que a gente levantou, que é a dopamina, porque a leitura, quando você inicia, não é uma atividade agradável, você tem que se dispor, e a questão da velocidade da informação. Mas, Hélio, aí que E- tá a situação. A leitura era para ser agradável. Sim, sim. Ela não é, mas era para ser. Puxa, eu não sei, mas eu cresci lendo livros, livros e livros. Eu não saía da biblioteca municipal da cidade, porque antigamente não era tão fácil comprar tantos livros assim. Pegava um, pegava outro, devolvia, lia um livro atrás de outro livro. As minhas filhas não são velhas. Elas têm 19 e 22 anos. Elas iam à biblioteca pegar livros. As suas filhas são devoradoras de livros, né? Então, mas não é a realidade do que a gente vê hoje. As crianças não leem. Ô Vanessa, mas assim, ó, agora falando para profissional, para pedagoga, para licenciada em história, para professora. O que o pai pode fazer? O pai que está nos assistindo aí e fala assim, meu Deus, tá aí, tô diante dessa situação, buscar algo mais que o filho goste na questão da leitura, um tema que ele goste. Não. Quer saber o que o pai tem que fazer? Hum. Ser exemplo. Perfeito. Se ele não lê, o filho dele não vai ler, salvo raras exceções. Seu filho te observa o tempo todo. Não adianta você ficar no celular e dar um livro para o teu filho ler, não vai funcionar. Quantas vezes teu filho te viu com um livro na mão? Quantas vezes teu filho te viu estudando? Aquilo tem que ser rotina para o teu filho. Ele tem que entender que aquilo tem que fazer parte da vida dele como faz da sua. Não adianta você querer que o seu filho leia se você não lê. Quando eu engravidei, na época, eu e o Robson, a gente ainda assistia algumas, poucas, mas assistia algumas novelas. Naquela época as novelas não eram como são hoje, né? Tão deturpadas dessa maneira. Eram mais ingênuas um pouco, nem tanto, mas eram mais ingênuas. Isso nós estamos falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás. Alice tem né? 22 anos, Sim. entendeu? E quando eu engravidei, eu falei pro Robson assim, eu não quero que minhas filhas assistam novela. Um dia a gente estava vendo uma novela, eu falei, eu não quero que minhas filhas assistam isso. Aí ele falou, então, nós dois temos que parar de assistir. E foi o que a gente fez. Há 22 anos atrás eu parei, eu nunca mais assisti nenhuma novela. Entendeu? Por quê? Porque se eu não for exemplo para os meus filhos, não vai funcionar. Se teu filho não estiver lendo, se o teu filho não estiver estudando, se isso não fizer parte da sua vida, dificilmente, salvo raras exceções, vai fazer parte da vida do seu filho. E para o pai, agora então, já que a gente entendeu que o problema não é o filho, é o pai, como que o pai se liberta? Ele tem que fazer o esforço, ele É tem difícil, que... Guilherme, é tem mudança que- de hábito. É mudança de hábito. Você deixar o seu celular que você usa o tempo inteiro, falar, vou ler um livro. E tem pais ainda, como eu estava falando, não sei se eu cheguei a falar, sobre letramento, porque hoje em dia a gente tem a alfabetização e a gente tem o letramento. Qual é a diferença? A diferença, a alfabetização é a decodificação. Então, eu leio um texto lá, o patinho é bonito, tá, eu li. Aí se vira para a criança e fala assim, o que você entendeu? Aí ele fala, nada. Como nada? Esse é o letramento. Porque é a leitura social. Não adianta eu saber ler se eu não compreendo o que eu leio.
E hoje em dia o que a gente mais encontra é isso, pessoas não letradas, entendeu? Ela lê, ela decodifica, mas ela não compreende o que ela leu, ela não consegue entender o texto. Ô Guilherme, você já teve a experiência de postar algo no WhatsApp? Isso me choca toda vez que eu vejo. De postar, mas Todas as informações. isso, incrível. O velho sofre com isso direto na tua pepa, né? Tem feijoada. Um exemplo. Olha, a feijoada custa tanto, vai ser tal dia, não precisa trazer vasilha, acompanhar arroz e não sei o quê. Um exemplo. Aí começam as perguntas embaixo. É só a feijoada? Tem que levar vasilha? Que dia que é? Que dia que é? Quanto que custa? Embaixo. Mas Aí, tem um ponto também. Às vezes a pessoa que criou a informação, ela também tem problemas de se expressar. Então tá claro lá que é feijoada. Aí a pessoa pergunta se é só feijoada e a pessoa que anunciou fala, não, também tem outras coisas. Então é a pessoa que lê tem essa dificuldade e às vezes a pessoa que escreve também. Que aí talvez a gente comece a falar também da questão dessa geração que vem e que vai influenciar diretamente no processo formativo na faculdade e que vai influenciar no profissional que ele será, Claro. né? Porque nós somos uma pessoa, a gente tem todo esse processo que nos acompanha desde a infância e o profissional que eu sou hoje é resultado da minha formação e da minha infância. E aí a gente entra naquela pirâmide do investimento na educação. Se investe pouco na educação básica e muito na educação superior, só que muitos jovens chegam sem sem condição. saber interpretar um texto, não é verdade? Você sabe o que eu mais trabalho? Eu tenho alunos hoje de vários tipos. Eu tenho alguns alunos que eu trabalho alfabetização com eles, né? Que estão com dificuldade de alfabetização. Então, eu acompanho o processo de alfabetização da criança de forma mais lúdica, não tão pesada, né? Tentando trabalhar. Eu uso bastante tablet hoje em dia, porque eu preciso falar a linguagem da criança. Sim. Só que eu uso o tablet de uma maneira, usando jogos educativos, usando ferramentas que vão me proporcionar um aprendizado, entendeu? Então, eu trabalho isso, ou então eu tenho alunos que são alunos ótimos, tá? Incríveis, que não precisam de ajuda em nenhuma área, mas os pais me pagam literalmente para estudar com eles. Entendeu? Das Seria um provas. reforço, seria um... Não é um reforço, porque ele não precisa de reforço. Ele é um ótimo aluno que tira 9 e 10. Mas ele tem as provas. E o que eu entendo? Que hoje em dia as crianças, elas não sabem estudar sozinhas. Elas não têm essa capacidade de catar o livro, eles catam o livro e ficam folheando de um lado para o outro. E agora, como é que eu estudo? Entendeu? Então, eu sento com esse aluninho que o pai me paga e eu falo, vamos fazer um resumo primeiro dessa matéria. Quais são os pontos mais importantes dessa matéria que você tem que estudar, que você tem que saber para a prova? Então, depois de feito um resumo, vamos fazer um mapa mental. Olha, numa página... E são ferramentas importantíssimas. Numa página, uma única página, eu tenho uma pasta lotada de mapas mentais que eu construo com os meus alunos. Tentando ensinar eles a estudar. Sim. Porque eles não sabem. Isso eu estou falando de aluno de 7º ano, 8º ano, 6º ano, tá? Alunos um pouquinho maiores já que eu trabalho. Então, hoje meu trabalho se limita à alfabetização, nos casos mais difíceis, e eu não tenho, assim, um aluno de 8º ano com muita dificuldade. A maioria dos meus alunos dessa faixa etária são alunos que os pais me pagam literalmente para estudar com eles. Entendi. Para as provas. E é interessante essa questão do mapa mental, porque é o que a gente está falando da linguagem. Uma pessoa que ela não domina a linguagem, ela não consegue estruturar o pensamento. Não tem capacidade de síntese. De síntese, exato. Entendeu? Não tem. Eles não conseguem. Você fala assim para eles, vamos fazer um resumo. Eles entendem que um resumo é pegar o começo, aí pega uma coisinha do meio e pega o fim. Não, isso não é um resumo. Eu falo para eles o tempo todo, o resumo é eu ler todo o conteúdo, compreender e dizer com as minhas palavras o que é mais importante ali que eu entendi. E como isso é importante, eu não sei se você conhece, mas nós entrevistamos aqui a Keisley Filmari. Conheço. Acho que você conhece. Eu acho que falou mal de mim na entrevista. Vamos dar o troco, então, né? Mas foi como um sujeito oculto.
Mas foi interessante a conversa com a Keisley, porque ela comentou, a gente estava falando sobre isso, eu nem sei se a gente falou isso no ar ou se a gente falou isso em off, mas que o processo com que a fala é construída interfere em como aquela nação é desenvolvida. Com É certeza. interessante isso, né? Você Exatamente. pega, por exemplo, o inglês, que às vezes você muda o formato que o sujeito ele está no início da frase, né? E depois o adjetivo na frente. Isso muda, inclusive, a forma com que a população pensa. E Guilherme, a língua portuguesa é muito difícil. Sim. É muito difícil. Nós somos privilegiados, então. Entendeu? Porque nós temos sons idênticos, que são letras diferentes. Gente, pensa nisso. A palavra, o S, o Z, a cedilha. Em algumas palavras, elas têm o mesmo som. Como que eu explico para a criança? Aqui é Z, aqui é S, aqui é cedilha. Só na prática mesmo, né? Na vivência. Até existem algumas regras, mas quem que decora todas as regras para ficar escrevendo? Pera lá agora, entendeu? Processa tudo isso. E assim, se é regra, não tinha que ter exceção, né? Porque, poxa, tem a regra, mas aí sempre tem a exceção da regra. Mas aí acho que é aquilo que a gente estava conversando no começo, a mudança na linguagem, que ela começa de baixo, começa da população e vai se adequando. A gente estava falando do você, que é vós-me-se, vós-mercê, depois você, e agora é VC, né? Então, eu acho que por essa complexidade, eu acho que a própria população ela acaba criando esses caminhos mais simplificados, né, e alterando algumas coisas. Se você pegar um texto da década de 30, por exemplo, que a gente está falando de menos de 100 anos atrás, é uma coisa totalmente diferente. Não, Farmácia com PH. Nós não precisamos ir muito Não precisa ir longe, muito longe, A não. Bíblia, a leitura da Bíblia É um desafio é um desafio gente. para muita gente. por causa da linguagem A utilizada. pessoa, não, mas eu preciso ir na NTLH porque eu não consigo ler a Ferreira corrigida e revista. Por causa da linguagem utilizada. Que interessante. Porque é uma linguagem mais culta, né? Que a gente diz. Não é uma linguagem popular. Entendeu? Então isso complica muito. Você sabe uma das palavras que eu mais brigo hoje com os meus alunos? Porque assim, falar errado é feio, mas é muito mais feio escrever errado. Uhum. Quando você vai escrever um texto para a escola, para o professor, e aí você escreve aquilo errado. Porque quando eu estou conversando lá com os meus amiguinhos, eu falo mesmo, É uma coisa. é uma coisa. Agora, quando eu vou escrever um texto e eu escrevo mesmo, É verdade. aí eu falo, como é que fala? Eles falam, é mesmo. Eu falo, isso é mesmo, né, professor? Estou rindo? É isso mesmo. Isso mesmo. E isso é uma coisa que eu observo também, como que a internet ela alfabetiza, entre aspas. Eu acho que ela desalfabetiza. Então, é por isso as aspas, né? Muitos jovens eles se baseiam na forma como eles leram na internet para eles escreverem hoje, né? E o que você acha que existe uma cultura na internet de que corrigir é feio? Já eu acho que é fundamental você corrigir. A correção é um processo pedagógico. Presta atenção, ouve. Não, mas eu entendi. As pessoas falam que querem trazer. Vocês vão se chocar. Agora, existem professores que acreditam que não deve corrigir algumas coisas. Porque é a linguagem popular. As metodologias, né? Eu tive professores, Vanessa, e agora uma pergunta, que me diziam sempre assim, olha, comunicação é quando você fala e o outro entende. No sentido de que, olha, não tem comunicação certa ou comunicação errada. Eu concordo nesse ponto, mas Guilherme, Então, eu não posso falar que vareia. Não posso. Não cabe a no mim podcast. aqui, entendeu? Uma pessoa para falar, não é vareia, é varia. Mas são palavras que... nem falar nós vai. Que as pessoas falam E o aí tempo entra um todo. problema estrutural brasileiro, que a gente tem mania de colocar as coisas nos lugares errados. Então a gente falar um vareia de maneira informal, entre amigos, é uma coisa. A gente colocar isso numa redação, numa prova, é uma coisa diferente. E o jovem não está sabendo muito o que é em cada local. Uma vez antes de eu vir para Manancial, quando eu saí da minha igreja, porque eu fui 20 e poucos anos da mesma igreja. Entendeu? 25 anos. Quando eu saí de lá, que eu vim para Manancial, então eu fiquei um período sem saber para onde eu ia.
Então, não vou falar o nome do santo. Um dia eu fui visitar uma igreja. Só um milagre. Eu vou contar só um milagre. Eu fui visitar uma igreja. Eu, meu marido, minhas filhas, né? E nós chegamos lá nessa igreja e naquele dia quem ia pregar não era o pastor da igreja, era a esposa do pastor que ia pregar, tá? A igreja foi ótima, linda a igreja, o louvor foi delicioso, foi maravilhoso. A gente foi tão bem recebido ali, mas muito bem recebido mesmo. Eles vieram, deram uma caneta pra gente, convidaram para os trabalhos da igreja, mas aí chegou a hora da palavra. E a esposa dele foi pregar. Guilherme, a minha vontade era de levantar isso aí correndo. Ela não falou nada errado, biblicamente falando. Só que português. Só que a Alice é autista, minha filha. A Alice dava um pulo cada vez que eu falava uma palavra errada. E a Alice fazia assim. A Alice falava, mãe, não consigo ficar aqui. Eram erros gravíssimos de concordância. Como nós vai, coisas desse tipo, onde você coloca um verbo no singular com Com sujeito. o sujeito no plural, coisas desse tipo. Então, erros muito graves. Não eram erros simplesinhos que passa desapercebido. E era assim, um atrás do outro. Não dava tempo de respirar do primeiro, vinha outro, vinha outro. Eu nunca mais voltei na igreja. Podia ter sido uma ótima igreja. Mas Vanessa, você está falando de uma coisa que, assim, é um pouquinho do que nós acreditamos aqui no Vocação Podcast. Porque a gente entende que toda profissão, independente de qual seja, bem desempenhada, bem desenvolvida, com esmero, com capricho, ela serve a Deus. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado, inclusive, de escrever do jeito certo. De falar do jeito certo, de se expressar do jeito certo, porque é o que a gente está falando aqui, nós como comunicadores, eu não sou nenhum perito no português, mas eu tenho procurado ter cautela no que a gente vai falar, em como falar, entendeu? Na responsabilidade, para que a gente possa entregar um bom produto. E às vezes nós temos pessoas que estão nos acompanhando aí, que talvez o cara trabalha no comércio, é um vendedor, e não fala bem o português, às vezes ele está perdendo o negócio, porque ele não sabe se expressar bem. É por isso que eu insisto, Guilherme, o tempo todo, que todas as pessoas devem estudar. Eu entendo que na vida a gente não Perfeito. para de estudar, não há limite. Falar, agora pronto, já aprendi tudo, não preciso estudar mais. Não, isso não acontece, isso não existe. Eu acho que a vida é um constante aprendizado, onde eu sempre tenho que estar me desafiando a aprender mais em todas as áreas da minha vida. Por falar nisso, a gente não terminou a conversa. Você está fazendo qual faculdade? Tô curioso. Pedagogia. Psicopedagogia. Porque eu Isso não é uma especialização? Sim, eu poderia fazer uma pós-graduação Tá. em psico. Mas aí, como eu gosto de estudar muito, Foi para graduação. eu devia estar com o tempo sobrando, sei lá, quando eu escolhi. Entendeu? Eu fui para graduação. Claro que eu eliminei muitas matérias, eliminei um ano, Aham. né? Mas falei, apareceu a oportunidade, vou fazer. Por quê? Eu lido diretamente com crianças com dificuldade de aprendizado. E para mim tem sido um desafio agora, tem sido maravilhoso, porque eu tenho aprendido na prática como ajudar essas crianças de forma mais efetiva, né? Bom, você que está nos acompanhando aí e está gostando desse bate-papo e está acompanhando aqui um pouquinho sobre a história da Vanessa, se você tiver interesse em matricular seu filho aí com a professora Vanessa, você pode entrar em contato com a gente aqui no Vocação, a gente faz o contato com a Vanessa, tá? O nosso telefone, o WhatsApp aqui é o DDD 18 997 37 90 63. Repetindo o DDD 18 997 37 90 63 é o nosso WhatsApp, manda uma mensagem pra gente, a gente tem vaga, Vanessa? Tem como acrescentar? Muito É, poucas. Tem mas- dispensado aluno, mas Mas a assim gente que dá. fala que é uma indicação do Vocação Podcast e tal, a gente dá uma forcinha aí pra vocês. Mas a gente também tem que agradecer a você que está acompanhando a gente, pedir para você se inscrever no nosso canal, para você sempre estar atualizado aí de novidades do Vocação Podcast. Quando a gente tiver algum conteúdo novo, algum corte, alguma publicação específica, você curtindo o nosso material, seguindo a gente, você vai receber isso com exclusividade. E a gente tem que agradecer também o Secate Estofados, que mais uma vez está conosco. Secate, que é a pessoa indicada para qualquer tipo de reforma de estofado, cabeceira de cama. Você que sonha em construir um sofá sob medida, uma poltrona,
o Secate é a pessoa indicada para isso, tá? Você pode falar com ele no DDD 18 9 81 34 86 49. Repetindo o DDD 18 9 81 34 86 49, tá bom? Ô Vanessa, essa parte da educação é uma parte que nós aqui particularmente gostamos muito. O Hélio é filho de professora, então ele viveu esse ambiente, né, Hélio, da educação. Sim. A nossa amizade nasceu nos bancos da escola, então a gente tem essa ligação. Mas eu queria explorar um pouquinho também da sua parte cristã, espiritual, porque você, para quem, muita gente que vai nos acompanhar aqui, tanto no Vocação Podcast quanto na Igreja Manancial, vai ver a referência da pessoa que ministra louvor e tudo mais. Você sempre foi da igreja? Você nasceu num lar cristão? Como é que foi essa história? Sim, quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos, os dois. É. Nós éramos de São Paulo, eu era da igreja presbiteriana, Presbiteriana, lá. que é uma igreja bem tradicional. Isso. Foi onde eu cresci até os meus 7, 8 anos de idade. Você nasceu você é da cidade de Jandira. Não, eu fui registrada em Jandira. Eu nasci em São Paulo, na Lapa. Eu sou paulista. Paulista das... Mas eu fui registrada em Jandira. E eu vivi lá até os meus 7, 8 anos. Mais ou menos. Lá nós frequentávamos uma igreja que é presbiteriana. Quando apareceu a oportunidade de virmos para Araçatuba, aqui em Araçatuba eu já tinha família. Os meus avós já moravam aqui, tio, então eu já tinha familiares aqui. E o meu pai, apareceu uma proposta de emprego para ele aqui, então ele veio. Nós mudamos para cá. Só que como a gente já tinha família aqui, e eles eram todos da Quadrangular. Então, na época, quando a gente veio, mesmo a gente sendo da presbiteriana, nós optamos em ficar com eles. Sim. Então, eu fui para Quadrangular. Cara, que mudança radical, hein? Porque para quem não é do ambiente evangélico, né? Quem não sabe falar o evangeliquez, a presbiteriana é uma igreja muito tradicional e a igreja quadrangular é uma igreja extremamente pentecostal, né? Exatamente. Então, para mim, não, porque eu era criança. E foi tranquilo. Para os meus pais, creio que deve ter sido bem mais complicado. Acontece que eu cresci na Quadrangular. Então, dos meus 8 anos, eu fiquei... Ô, Guilherme, com 12, 13 anos, eu já era líder. Você vai crescendo ali, eu já comecei assim, secretária do grupo de jovens, não sei o que do grupo de jovens. Daqui a pouco eu já estava liderando, foi um processo bem automático. Você liderou bastante tempo o grupo de jovens, né? Muito. Grupo de jovens, comecei com grupos menores e também comecei a participar do louvor muito cedo, lá da igreja que eu era. Com 15, 16 anos eu já estava no louvor, não ministrava ainda, mas já cantava no louvor da igreja, já fazia parte do grupo. E depois foi um processo automático, né? Eu fui para outras lideranças, liderei grupo de casais, liderei aí festas, eventos, e organiza conferência missionária. Então, eu nunca parei dentro da igreja. Eu nunca fui aquela pessoa passiva, que sentava no banco, entendeu? E com isso, meu esposo também. Ele é técnico de som, a gente se conheceu. Excelente técnico de som, por sinal, né? Melhor. E eu conheci ele dentro da igreja, da Quadrangular que eu era, a gente se conheceu lá, entendeu? Namoramos, casamos, tudo dentro da igreja, vieram as minhas filhas, eu estava lá. Então, eu era líder dos jovens quando eu tive as minhas filhas já. Eu lembro que eu ia para os acampamentos com elas, beira de rio, com barrigão ou com bebê, eu falava para os jovens, cuida aí, segura. Faz, tem que trabalhar, porque eu já tinha uma, depois a outra, e elas cresceram nesse ambiente. Desde de pequena, minhas filhas, quando eu resolvi sair da Quadrangular, foi por opção, não foi briga, não foi problema, tanto que eu tenho amizade com todos eles ainda hoje. Hoje meu pastor, que era o meu pastor, já faleceu, que era o pastor Bonifácio. O pastor Bonifácio. Já faleceu, mas o filho dele, que é o Marcos, que está à frente de uma igreja, eu estou sempre indo lá dar um beijo neles, são amigos imensos que eu tenho,
E eles ainda, de vez em quando, ainda falam assim, você não vai voltar, não? Não, agora não dá mais, gente. Ela já tá adquirida pela Manancial. Entendeu? E vir para Manancial também foi um processo. Eu não saí de lá para vir para Manancial. Eu saí de lá porque num determinado momento da minha vida eu não concordava mais com algumas coisas, não daquela igreja específica, da denominação. Isso, exatamente. Eu também tive o mesmo problema, tá? Porque eu me converti na Quadrangular. Exatamente. E aí eu começava, e como eu era líder, eu sempre batia de frente, e aí eu acabava sendo a pessoa que não estava respeitando, porque eu não concordava. Então foi onde eu decidi que eu tinha que sair, tá? Foi um processo muito difícil sair, não foi fácil, foi muito difícil. O Robson, no primeiro momento, não queria sair. Eu fiquei 1 ano lá na igreja ainda, sem trabalhar, porque eu já tinha decidido que eu queria sair, mas o Robson ainda não estava pronto para esse processo. E então eu aguardei, eu falei para ele, eu não vou a lugar nenhum sem você. Então eu Sábio fiquei, da sua parte. entendeu? Até que chegou o momento que ele falou, então vamos. Agora vamos para onde? Entendeu? Foi outro processo. Os meus pais, na época, já eram daqui, da Manancial, meu pai e minha mãe. Mas eu não conhecia o pastor Luiz, já o conhecia há bastante tempo, mas ele foi meu padrinho de casamento, tudo, mas não conhecia como pastor. Tanto é que quando eu cheguei aqui na Quadrangular, foi muito difícil para mim chamar ele de pastor. Muito difícil, porque pastor para mim era o pastor Bonifácio. O Luiz era o amigo, era o Luiz. Aham. Eu cresci com ele. Para mim ele era o Luiz. E aí eu falava, Luiz, e aí todo mundo me olhava com aquela cara assim, por que que ela tá chamando o Luiz de pastor? Não tá chamando de Essa insubmissa. por que que ela tá fazendo? E eu fazia no automático, até que eu tive que ir me policiando. Eu falei para ele ainda na época, não é desrespeito. Não é que eu não te vejo como pastor, mas é que Repito, né? é um processo, né? Até que nós começamos a frequentar, comecei a vir à escola bíblica primeiro, não comecei a vir aos cultos. E comecei a vir acho que a gente veio uns 4, 5 meses só na escola bíblica. Eu me lembro dessa época. Só na escola bíblica a gente vinha. E à noite a gente procurava uma igreja. Até que um dia, não vou me esquecer disso, gente, marcou muito a minha vida. Acho que o Celso, que é o líder do grupo hoje, ele tinha feito uma cirurgia. E eles estavam sem vocal, sem baterista, tava aquela situação. Era um culto normal de domingo. Um culto normal de domingo. Aí a Rose, que uma amiga minha que já é da igreja, que chegou e falou assim, Vanessa, você e o Robson quer ajudar a gente está precisando de um baterista, o Robson toca bateria. A gente tá precisando de um baterista e de alguém para ajudar no vocal, porque a gente tá bem desfalcado com alguns problemas. Aí eu olhei pro Robson e falei, quer ir? Aí ele falou, vamos. Então, o primeiro culto que eu vim na Manancial, eu já vim para trabalhar. Você já veio escalada. Já começou escalada. Eu já vim para trabalhar. E não parei. Por incrível que pareça, foi só o primeiro do restante de todos os outros. Vanessa, como que você enxerga isso? É pesado? Porque assim, a gente trabalha praticamente todo culto. Vocês lá, a gente na técnica, é difícil um culto que você não está escalado, mas eu queria ouvir de você. Como é que é isso? Ser tão intensa na igreja, bom, você é intensa na vida como um todo, né? Então, eu entendo que Deus me deu talentos e dons que eu uso na minha vida de todas as formas, tanto na minha vida secular como na minha vida ministerial. Agora, se eu uso os meus talentos para minha vida secular, porque eu não vou usar dentro da igreja. Perfeito. Eu não sei vir à igreja e só ficar sentada. Nunca soube fazer isso. Tem hora que eu falo pro Robson, queria ir pro culto só para participar do culto. Eu acho que eu não sei fazer isso. A gente não consegue, né? O dia que a gente não tá escalado, a gente Isso eu nem sei mais fazer. Perdido, né? fica reparando nas coisas. O Robson briga muito comigo, viu, Guilherme? Muito. O Robson, ele diz que eu não sei dizer não para nada. Então, com essa minha dificuldade de dizer não, eu tenho um acúmulo de funções em todas as áreas da minha vida. Eu vou acumulando funções em tudo que eu faço. Ele fala, você tem que aprender a dizer não. Por isso que o Robson não veio no podcast ainda e a Vanessa. Ele falou para mim hoje cedo. Ele falou, você tá se arrumando, você vai onde? Eu falei, eu vou lá gravar o podcast da vocação. Aí ele falou assim, você não conseguiu se livrar disso. Robson, você é o próximo, hein, Robson? Queremos conversar com você.
Eu falei, diferente de você, eu não sei dizer. Olha, o amigo internauta aqui tá dizendo que tem outra pessoa aqui que também não sabe dizer não. Só teve vez sim aqui, que é o Guilherme. Verdade. Eu tenho muita Eu também dificuldade de dizer não para as pessoas, muita dificuldade. E o pior, Guilherme, é que as pessoas sabem disso. E eles às vezes aproveitam disso da gente. Exatamente. Mas eu acho isso bom, Vanessa, porque assim, claro, tudo tem a questão da sobrecarga e do cansaço, mas a gente parece que é renovado, né? Parece que Deus vai dando graça. Parece não, Deus vai dando graça e Deus vai. E a gente acaba se tornando pessoas melhores. Contar uma experiência que eu tive num culto de quarta-feira há um tempo atrás. Eu estava muito cansada, muito cansada. E eu estava com preguiça de vir à igreja. O Ross fala, não é preguiça, amor, é cansaço, você está cansada. Mas eu estava com preguiça, eu não queria levantar, eu não queria tomar banho, não queria me arrumar. Como a gente vem e grava live, você não pode vir de qualquer jeito para a igreja. Você tem que enganar a cara, fazer de conta que a cara tá boa, entendeu? Então, eu tava com preguiça. Mas tá, eu me arrastei e fiz. E vim pra igreja. Aí, participei do louvor, tudo. Aí eu sentei pra ouvir uma mensagem que um amigo meu tava pregando. Sabe sobre o que ele pregou, Hélio? Sobre o quê? Sobre a preguiça para eu aprender com as formigas. Eu não sei preguiça. Ai, Guilherme, aquele dia eu tava com tanta preguiça. Foi um tapa na minha cara aquele dia. Glória a Deus por isso. Eu nunca mais esqueci aquela palavra. Eu nunca mais esqueci. Ela entrou no meu coração. Eu falei, eu não posso ter preguiça de fazer as coisas de Deus. Eu não posso. Isso é o que me move. Eu posso ter preguiça para fazer outras coisas, nenhuma, na verdade, né? Preguiça, mas outras coisas, não as coisas de Deus. E como as coisas são sobrenaturais, porque eu também vou contar o meu lado desse dia aí. Eu desci do púlpito aquele dia, depois daquela pregação, frustrado. Que eu falei assim, nossa, que pregação horrível. Sabe quando você sai assim, porque você tem o seu feedback pessoal, né? Que você fala assim, poxa, hoje eu achei que foi interessante. E esse dia eu ainda até comentei com a Amanda, falei, nossa, hoje a mensagem foi uma lástima. E como o Senhor fala, né? Fala. De várias formas. Comigo falou muito aquele dia, foi algo particular, porque eu tinha usado essa palavra exatamente antes de vir para o culto. Falei pro Robson várias vezes, eu tô com muita preguiça hoje. Muita preguiça. Eu queria ficar deitada na minha cama. Hoje é aquele dia que eu estou me arrastando para a igreja. Juntei os trapos e fui. Entendeu? Bom, tá gravado aí no YouTube, tá, pessoal? No canal da Igreja Manancial. Quem quiser assistir a mensagem. Você lembra a data aí? Não me leva, mas o texto ela vai ter com a formiga. Ó, preguiçoso. E Mas se você tiver com preguiça, não assiste não. Então, peraí, esse amigo que você se referia que pregou, então é você? sou eu. Eu que me disse. Obrigado pelo amigo. Bom, Nessa, a gente precisa já caminhar para o final, mas assim, a gente quer agradecer muito você por esse compartilhar aqui da sua vida, da sua história. Acho que a ideia do Vocação Podcast também é essa, é poder apresentar pessoas que, somos pessoas normais. Exato. Temos as mesmas dores, os mesmos medos. Não, eu tenho mais dores que os outros. Né? E menos preguiça, hein? Mas que a gente tem servido a Deus, né, da nossa forma, e a gente sempre finaliza aqui o Vocação Podcast fazendo aquele paralelo com a vida de Martinho Lutero, que uma vez um sapateiro parou Lutero e falou assim, Lutero, como é que eu sirvo melhor a Deus? E Lutero falou, olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo, no sentido de que toda a profissão, quando bem feita e bem desempenhada, a gente serve melhor a Deus. E eu quero fazer essa pergunta para você, como é que um professor hoje pode servir melhor a Deus? Dando a melhor aula possível em todas as áreas. Não adianta hoje um professor se limitar a só ensinar português, matemática, história, geografia. Não adianta. Pensa que você passa o maior tempo da criança, igual um professor de sala de aula hoje, são 5 horas com uma criança, todos os dias da semana. Ele é o influenciador dessa criança. Direto. Ele é o influenciador dessa criança. Não tem como ele achar que ele vai ensinar só português, matemática, história, geografia, ciências. Não, ele vai ensinar conceitos de vida para essa criança. É interessante porque o professor,
não vou falar um percentual porque vou errar, mas maior parte das vezes o professor é o influenciador do futuro Com certeza. daquela pessoa, da profissão que essa pessoa vai escolher, da área que ela vai gostar, se é mais de humanas, se é mais de exatas. Quando a gente tem bons professores de exatas, aquela galera sai para matérias de exatas. Sim. Como isso é importante, né? Eu tenho Nós tivemos excelentes professores de história, né, de geografia. Sim, e a gente sempre lembra, né, dos professores. Sempre tem um professor que marca a gente, né? Que a gente. eu tenho uma aluninha agora, eu tô muito feliz com ela. Posso mandar um beijo para ela? Claro. É a Valentina. A Valentina, eu dou aula para ela. Eu comecei a dar aula na pandemia para a Valentina. A mãe dela me procurou porque ela estava com excesso de matéria atrasada, né, por causa da pandemia. E eu comecei a dar aula para a Valentina. E desde então eu venho acompanhando a Valentina. Hoje ela está no 5º ano já. E eu falei para a mãe dela esses dias, eu preciso parar de dar aula para a Valentina. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque eu quero que você adquira autonomia. Você não é uma aluna que precisa de mim porque você tem dificuldade. Você tem uma dependência minha, que eu tenho que vir estudar para a prova com você. Mas você consegue sozinha. Então, eu entendo que a gente tem que ir parando essas aulas devagarzinho, dia após dia, porque você tem que ter autonomia para estudar sozinha. Você já aprendeu isso. E esse semestre agora, eu não fui dar aula para ela, eu fiz os resumos e mandei para ela. Mas ela estudou sozinha. E ela foi bem, ela tirou 9, 10, 8 em todas as provas. E eu fiquei muito feliz com isso. Ela falou, você ficou feliz que você perdeu uma aluna? Não, eu fiquei feliz que a minha aluna consegue estudar sozinha já. Ela tem autonomia para fazer isso sem a minha ajuda. E isso me deixou muito orgulhosa dela. Professor, acho que foi o professor Clóvis de Barros, não vou me lembrar quem foi o pensador, eu acho que foi o Clóvis de Barros, que disse que o professor, ele fica bem sucedido quando ele é desnecessário. Né? Guilherme, esse foi o melhor sapato que eu já fiz na minha vida, entendeu? Fiquei muito orgulhosa com a Valentina esse bimestre. A mãe dela me mandou as notas, agora eu mandava sempre uma perguntinha, ei, Cássia, para a mãe dela, como é que tá indo? Ela tá indo bem? Né? Fiquei ali vigiando, tal. Então, ela tirou 8, ela tirou 9, ela tirou... Então, assim, olha só que É maravilha. um ponto máximo de gratificação, né, para um professor. Ela estudou sozinha, ela conseguiu, mérito dela. Mérito totalmente dela. Sim. Então, eu falo que esse foi um dos melhores sapatos que eu já fiz, entendeu? E a Valentina é uma criança que eu ensinei já tanta coisa para ela, como todos os meus alunos. Mas eu já ensinei, já altas conversas, sabe? Ali conversando, ela virava, professora, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Minha mãe brigou comigo, minha mãe fez isso. Então, a confiança, o vínculo que é adquirido entre um aluno e o professor é algo que o professor tem que aproveitar. Ele não pode menosprezar isso. E Vanessa, eu tenho uma coisa comigo. Eu sou professor há pouquíssimo tempo, mas o título professor me traz uma responsabilidade que eu acho que nós estamos perdendo. Como é pesado o título professor, quando um aluno olha para você e fala assim, professor, cara, nós somos uma... Nós não, eu não vou nem me colocar nessa geração, mas assim, vocês professores têm a capacidade de mudar uma geração, de mudar uma população, de mudar um país, de fazer realmente um mundo melhor. Quem tem essa capacidade é o professor. E eu acho que nós estamos perdendo o respeito a esses professores. Sim. A geração vem perdendo o respeito. Nós precisamos resgatar isso. Eu vinha falando no começo com vocês, né? Eu gostaria muito que os professores hoje fossem mais valorizados. Aí falar, mas para ganhar mais? Claro que ganhar mais é importante. Quem não quer ganhar mais? Sim, nós não somos bem pagos. Esse é fato, e todo mundo sabe. Mas o que eu gostaria, quando eu digo melhores valorizados, é o respeito. Que eles fossem mais respeitados pela profissão que exercem. Entendeu? Porque hoje, infelizmente, não existe mais esse respeito pelo professor. O meu pai fala que, com todo respeito ao médico, pelo amor de Deus, o médico é um profissional fora da curva. Inclusive, você tem uma filha formando em medicina, né? Exato. Que legal, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas assim, meu pai fala que na época dele, o que hoje nós olhamos e falamos, fulano é médico.
Ô, fulano é médico, é. Era o professor, né? Professor. Ó, fulano ali é professor. Caramba, ele é professor. Se eu não me engano, é no Japão que eles se curvam diante de um professor. Acho que é isso. Não sei se ainda hoje, né? Mas era diante do imperador. E a única profissão que se assemelhava ao imperador era dos professores, a nível de respeito. Tem essa história mesmo. Não, creio que hoje não seja assim, mas Aham. Não, não, hoje o imperador, ele é facultativo, o professor, o imperador, ele pode dar essa benese no momento ali do professor não precisar se... E na história das civilizações, nós estamos falando como uma historiadora. A educação foi um fator determinante para o sucesso daquela civilização, né? Mas em todas as áreas, Guilherme, não existe. Ó, é a primeira profissão em tudo. Nenhuma outra profissão vai existir sem professores. Perfeito. Nenhuma outra profissão. Toda a profissão passou por um professor. E sabe uma dificuldade que eu vejo que minha filha encontra na faculdade? Porque ela é ensinada por médicos que não são professores. São médicos. Eles têm muito para ensinar, mas nem sempre têm a didática. Nem sempre têm a forma correta de ensinar. Eles têm o conhecimento, porque como você vai arrumar professor para ensinar numa faculdade que não seja médico? Difícil, né? Normalmente você vai ter que ter profissionais que atuam naquela área. Só que raramente eles são formados, né? Sim. E pegando esse ponto também, Vanessa, que você tinha comentado que agora você está cursando psicopedagogia, né? Isso. O que é a psicopedagogia? A psicopedagogia é trabalhar com a dificuldade de aprendizado em todas as áreas da vida, não só na educação. Claro que a gente trabalha muito mais na educação, mas ela pode ser aplicada a uma empresa, por exemplo. Entendeu? Quando você tem que ensinar algo e você quer fazer com que aquelas pessoas absorvam aquele conteúdo, a psicopedagogia entra aí, para facilitar o aprendizado. Que é importante até para o que a gente estava falando desse novo funcionamento, entre aspas, Hoje em dia, é que nós não tivemos tempo nem condição de conversar sobre isso, mas hoje em dia as classes estão lotadas, abarrotadas de alunos com dificuldade de aprendizado. Eu estou falando de uma margem aí de mais de 30% de uma sala de aula. É muita coisa. É muita coisa. E a maioria laudados. Essa questão do laudo, né, que é uma coisa que está ganhando espaço de uma maneira recente, assim, a sociedade está prestando mais atenção nos laudos de TDAH, nos laudos de TEA. Você tem observado isso e você tem até uma experiência. Eu tenho duas filhas, uma tem TEA e a outra tem TDAH, entendeu? Tanto eu relutei com laudos, com essa questão, porque eu descobri o autismo da minha filha com 14 anos. Super tarde. Super tarde mesmo. E é complicado os laudos, a questão dos laudos. Existem muitos laudos forjados. A gente sabe disso. Em todas as áreas da vida. A gente vai ter esses problemas. Mas eu acredito, sim, que houve um aumento de laudos muito grande. E eu acho que ele é real. Talvez pelo ritmo de vida que a gente tem hoje, pelo excesso de telas, por vários motivos aí, afora. Mas existe sim um aumento de laudos. Não dá pra gente negar que não existe. Sim. É E fato. como que foi para você tá tendo esse diagnóstico da sua filha? O que mudou no seu lidar com ela, no lidar... Foi transformador, foi revelador. Eu lembro até hoje que a Alice, quando ela descobriu o autismo dela, ela falou com o olhinho cheio de água assim pra mim, no dia que ela pegou o laudo na mão. Ela falou: mãe, eu tô muito feliz. Aí eu falei: por quê, filha? Ela falou: porque agora eu não sou mais estranha, eu só sou autista. Ela encontrou um... Entendeu? Porque ela era taxada. Aquela menina é estranha. Aquela menina não sei o quê. Então ela falou: não, mãe, então agora eu sei que eu não sou estranha. Eu só sou autista. Pronto, tá resolvido o meu problema. A verdade liberta, né? Sim, Entendeu? A verdade é transformadora. As pessoas... por que foi tão difícil descobrir o autismo dela? Porque a gente vive num ambiente, ou é dentro de casa, com a família, ou na igreja. São ambientes comuns para Alice, onde ela cresceu. A igreja é a casa dela. É a extensão da minha casa. Ela cresceu aqui.
entendeu? Então aqui são os ambientes que ela não estranha, Sim. que são comuns para ela, onde ela conhece todas as pessoas, conhece, igual falar, a altura do som da igreja não incomoda ela. Incomoda, mas ela acostumou. É um ambiente dela. Então aqui é fácil, ninguém percebe os traços de autismo dela. O autismo dela é um grau leve, né? Ela é grau de suporte 1, que a gente fala. E aqui é a casa dela. Agora, não é a realidade fora daqui. Por exemplo, na faculdade. É um desafio para ela constante. Imagino. Não o estudo não. Essa parte é fácil. Ela é inteligentíssima, tem muita facilidade. A parte de estudar é fácil. Agora, a parte de relacionamentos. Ô, Vanessa, quero dizer que o Vocação Podcast está à disposição de você. Sempre que a gente tiver aí uma nova possibilidade de bate-papo, você pode. Você é de casa, igual a gente aqui, né? Então, o Vocação Podcast está disponível. Quando você finalizar aí psicopedagogia, quem sabe a gente não tem aí uma segunda rodada de conversa. Não, vou pôr uma propaganda no Vocação. Ah, é isso aí, professora Coradoso, Mas muito obrigado, tá, Vanessa? Acho que foi uma conversa bastante interessante e a gente continua ela aí em outras oportunidades, com certeza. Será um prazer. Pessoal, e você que nos acompanhou até aqui, a gente também tem que agradecer a você. Você tem sido o combustível aí que tem incentivado o Vocação Podcast. A gente tem feito tudo isso aí porque a gente tem recebido bons feedbacks, bons comentários do material. Gente que já tá parando, inclusive, a gente na rua, né, Hélio? Então, a gente tá ficando famoso, né? Então, já estão os autógrafos. Que coisas interessantes, O cara lá do podcast. Aí depois, será que ele vai falar coisa boa ou coisa ruim? Mas o legal não é porque a gente tá aparecendo, não. O legal é porque eu acho que a gente tá conseguindo levar conteúdo relevante. Esse é o principal objetivo aqui, a gente poder levar a palavra de Deus e entender que toda profissão serve a Deus. Toda profissão. O professor principalmente, né? Mas o psicólogo, o médico, o advogado, todo mundo. E que você pode fazer isso aí com a tua vocação e com o teu ministério, tá bom? Mas continue dando esse feedback para nós, continua comentando, compartilhando isso com outras pessoas, se inscrevendo nos nossos canais, isso é muito importante. Quando você se inscreve, quando a gente começa a compartilhar esse material, isso começa a ser entregue para outras pessoas, o algoritmo consegue entender que isso é relevante e entrega para outras pessoas também, então isso é muito importante. Então ajude a gente, tá? Nós estamos em várias redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple for Podcasts, enfim, uma variedade de redes sociais. Aonde você tiver a sua rede social, você pode falar com a gente, se inscrever no nosso canal e também você pode falar conosco via WhatsApp, tá? DDD 18 99737 9063 é o nosso telefone, pode mandar mensagem para nós, é a nossa chave Pix. Se você quiser fazer uma doação para nós, qualquer valor já nos ajuda a gente cobrir os custos aqui do Vocação. E se você é profissional, se você é empresário e quiser aproveitar o espaço do Vocação para explorar comercialmente a tua marca, pode entrar em contato conosco no WhatsApp, que nós temos excelentes planos para todo mundo. E agradecer o Secate Estofados, que mais uma vez está conosco. O Secate que tem sido a pessoa indicada aí para qualquer reforma de estofados, de sofás, de poltronas, de cabeceiras de cama, o que você tiver de projeto aí na tua casa, o Secate pode realizar, tá bom? Você pode falar com ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo o DDD 18 981 34 86 49, William Secate. Você pode entrar em contato com ele que ele vai estar pronto aí para te atender, tá bom? Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe, até semana que vem com mais um episódio aí do Vocação Podcast. Até mais.